Olá, meus irmãos, é um prazer estarmos aqui mais uma vez reunidos, trazendo a todos o Evangelho de Jesus. É com muita alegria. Meu nome é Francisco Costa, trabalhador voluntário da Casa Espírita Passo de Luz, em Buriti dos Lopes, Piauí. Estamos aqui mais uma vez para a gente buscar desenvolver aqui um tema do Evangelho, juntos, com muita boa vontade e alegria. E vamos iniciar com uma mensagem de Maria Dolores, conversa com Jesus, que inicia assim: Senhor, não lastimemos tanto, contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que ocorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estende o braço aos que gemem de angústia e de cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não lastimamos tanto os que se esfaltam, carregando as aflição da ferra cruz, de vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes. Lastimamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor. Porquanto tem as mãos, hora por hora, num consolo, num apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixe seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença. Livrai-nos de tombar num pó da indiferença. Ainda que a provação nos seja amparo e guia, tome e guarde em serviço o nosso coração. Então, meus irmãos, nesse instante vamos fazer a nossa prece inicial, para iniciarmos a nossa tarefa da noite. Convido a todos que fiquem à vontade em fazer a prece conosco. Quem quiser pode fechar os olhos para melhor concentração com Deus. Deus Pai, de infinita bondade e misericórdia, muito obrigado, Senhor, por mais essa noite estarmos juntos, reunidos nessa assembleia, em Teu nome, Jesus, para que oportunamente possamos internalizar e vivenciar o Teu Evangelho. Todos que ouvirem a conversa da noite, esse diálogo fraterno, possam ser tocados, sensibilizados pelos ensinos do Cristo Jesus. Abençoa, Mãe Maria, todos nós, trabalhadores da Seara do Cristo, todos os irmãos de nosso planeta, de nossa terra e todas as nossas famílias. Nos ampara, Mãe Maria Santíssima, dai-nos amor e alegria em viver. Muito obrigado, Jesus, permaneça conosco, hoje e sempre. Então, meus irmãos, essa noite, é com muita alegria, estamos aqui reunidos mais uma vez, como eu sempre costumo dizer, é uma conversa fraterna que a gente tem, é um diálogo, muito embora esteja aqui do outro lado, de forma online, mas é o que nos faz hoje, o que é ser possível fazer para levar aos irmãos, a nós todos, um pouco da palavra do Evangelho de Jesus. E o tema da noite
do capítulo 5, bem-aventurados, aflitos, como um tema, né, central do capítulo, como tema o suicídio e a loucura. Vamos falar um pouco sobre isso. Haverá momento que a gente falará mais específico em outras reuniões nossas, né, bem mais diretamente, só sobre suicídio e só sobre loucura. Aqui um apanhado na noite de hoje do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, aí do capítulo 5, e vamos aqui tentar buscar de alguma forma explanar aqui um pouco, né, dessa mensagem de Jesus, e que nosso irmão Kardec, né, também nos auxilia, também nos contextualiza conosco, também alguns irmãos também que irão aqui contribuir nessa literatura rica, né, e prazerosa, né, do Evangelho de Jesus, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos iniciar assim, meus irmãos, a seguinte reflexão, né, que a calma e a resignação auridas, né, da maneira de considerar a vida, a nossa vida terrestre, né, e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Pois é, meus irmãos, a calma e a resignação, é importante a gente internalizar esses conceitos. E tenho visto isso muito em pares, em trabalhos, em atividades que a gente exerce, que a gente participa, tanto quanto grupo, quanto também em sociedade. A gente percebe que a calma é de vital importância para a tomada de decisões, para a tomada de escolhas que fazemos. E a resignação, suportar, o compreender que é necessário se faz também, ser resignado, não reclamar, não ficar com queixumes fúteis. E aqui iniciamos com essa reflexão de que ser resignado e sermos serenos e calmos nos evita a loucura e o suicídio. E com efeito, meus irmãos, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, digo vicissitudes, que o homem não tem a coragem de suportar. Muitas das vezes, o seu cotidiano, o que apresenta para ele naquele momento, ele muitas das vezes não consegue suportar e não entende os porquês daquele momento. Ora, se encarando as coisas desse mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, né, os reveses e as decepções que houveram desesperado. Em outras circunstâncias, é evidente, se torna que essa força, meus irmãos, que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos à razão, os quais, se não fora isso, os perturbariam. E sabemos que é muito natural e notório entre sociedades, entre comunidades, né, entre famílias, entre entes, acontecer esses momentos de indiferença, né, esses momentos de reveses e também decepções que temos para com os outros. Gerar no outro muita expectativa, gerar no outro
a cobrança de tais fatos, de tais situações, cobra muito de você, cobra muito do outro, resultados que não foram alcançados de forma objetiva, e frustrações também que ocorrem, decepções, desenganos. Isso leva realmente alguns irmãos a pensar com esse sentimento de loucura, e levando também a uma desconstrução, no caso, ao suicídio. E o mesmo ocorre com o suicídio. Como é que isso acontece? Posto de lado, meus irmãos, os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, ou seja, aos quais se pode chamar de inconscientes. E é muito sutil, é com muita sutileza, sabe, que ocorrem esses desequilíbrios, essas interferências. Meus irmãos, é incontestável, né, que dele sempre por causa de um descontentamento, algo que você ficou totalmente, sabe, fugiu do seu controle. É algo que não te fez bem, sabe, e que você fica totalmente, sabe, desconexo, né? Então, quaisquer que sejam os motivos particulares, sabe, qualquer que seja, tenhamos mais paciência, tenhamos mais equilíbrio, mais serenidade, mais tranquilidade. Porque só se desespera quando meus irmãos, há realmente o não entendimento, sabe? Quando não há a confiança em Deus, quando não há essa proximidade com Jesus, e que a vida é uma passagem, a vida passa muito rápido. O que é uma vida, meus irmãos, com relação à eternidade? Então, não se cobre tanto quanto a isso. E os infortúnios e as aflições, elas acontecerão sempre. E sempre nos irá acometer de alguns fatos cotidianos, corriqueiros, que muitas vezes não nos agradam, nos provocam, nos faz pensar diferente, criar sentimentos contrários a essa razão. Somos humanos, somos falhos, e teremos sim, com certeza, a morte um dia chegará para nós, como chegará para todos. Agora, as nossas amarguras que hoje vivenciamos, experimentamos, criamos deveras expectativas exageradas, ligado ao fator materialista, né? A esse mundo hoje que vivemos, esse mundo capitalista, egoísta, em todos os sentidos, onde a ganância, o poder, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Isso vai mexer com muitas pessoas, criaturas envolvidas nessa vibe que hoje assola a nossa humanidade. Essa pandemia que chegou, que aí assola famílias, lares, desestrutura, mexe com pilares das famílias, desencarnes coletivos. Tanto sofre o ente que morreu, como também o que ficou vivo, que herdou aquele momento, aquela circunstância, que talvez ele não saiba entender isso hoje, nem compreender por que aconteceu isso.
Porque essa pandemia veio e veio dessa forma violenta, brusca, e que alguns que aqui estão não compreendem, entendem os fatos. Isso os faz a pensar e repensar e refletir bastante com esse novo que aí surge, os novos conceitos, as mudanças que a sociedade oferece. Será que eu vou conseguir me encaixar nesse novo formato de sociedade que aí se apresenta? Muitos pais de famílias, sabe, ficaram sem seus empregos, alguns entes desencarnaram, filhos sem pais, sem mães. Então tudo isso faz com que algumas criaturas de Deus percam a fé em alguns momentos, né? Porque passam a acreditar muitas das vezes, e que a gente sabe que Deus nunca nos abandona, e Jesus jamais nos abandonou em nenhum momento de nossas vidas, meus irmãos. Isso é certeza absoluta. Não temos que temer aos acontecimentos, temos que encará-los, enfrentá-los, buscar ajuda, buscar apoio, buscar um ombro amigo, buscar pessoas que nos ajudem. E aí, meus irmãos, eu vou só rapidamente aqui falar um pouco da visão espírita sobre o suicídio, rapidamente aqui, que está no contexto do Evangelho, né? Que é a loucura e o suicídio, aqui rapidamente, para a gente entender essa terminologia e a visão espírita desse contexto, né? Então, assim, pessoal, falar de suicídio é uma questão muito complicada e que traz muito sofrimento, meus irmãos, às almas, né? Que delas sofrem. A gente sabe disso. Agora sim, o suicídio é um ato de um indivíduo deliberadamente encurtar a própria vida, hora dada por Deus. Ele não pode, de forma nenhuma, abreviar a sua vida por conta própria. E suicídio, meus irmãos, acometem pessoas em todas as camadas sociais: ricos, pobres, negros, brancos, mamelucos, e por diversos motivos, desde a depressão até problemas financeiros, amores não correspondidos, e por aí vai, meus irmãos. Poderia citar aqui uma infinidade de adjetivos aqui, mas basicamente são esses pilares. Mas assim, vamos, assim, meus irmãos, vamos olhar o tema pela visão espírita, né? E vamos analisar aqui, primeiramente, o que nos diz no Livro dos Espíritos, na pergunta 943, de onde Allan Kardec pergunta para os espíritos onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos. E Kardec pergunta para os irmãos espirituais, né, esse desgosto pela vida, esses motivos, né, plausíveis. E eles respondem para nós, respondem para Kardec, né, os espíritos, da seguinte forma: efeito da ociosidade, falta de fé e também da sociedade para aqueles que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais. O trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto abra o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espere, meus irmãos. Vejam que os espíritos colocam para Kardec, né? Vejam a ligação
das vicissitudes, né? Da impaciência, sabe? Da dificuldade do irmão, do uso de suas faculdades de forma adequada, coerente e correta no campo dos sentimentos e pensamentos. A ociosidade leva a esses irmãos, essas criaturas, por assim dizer, a entrar nessa vibe, né, de negativismo, de que não consegue vencer os obstáculos. E assim, pessoal, alguns dão fim à vida a fim de fugir dos diversos problemas causados pela vida, que ele mesmo vivencia e que ele mesmo buscou, né? E aí alguns buscam abreviar sua vida, sabe, com dificuldades que ele causou pela vida, talvez se encontrando em situações difíceis, né? Esses espíritos buscam na morte a fuga de tamanhos sofrimentos. Quantos hoje de nós, amigos, parentes, não buscam fugas na bebida, nos vícios, na vida mundana, né? Desesperados. Por ter muitos sofrimentos, né? E Kardec também busca, né, resposta a essa indagação também colocada, né? Por que que isso ocorre, né? E aí, na pergunta 946, também do Livro dos Espíritos, ele pergunta também para os irmãos espirituais a seguinte pergunta: é do suicídio, cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo? Olha que interessante, vou repetir a pergunta. É do suicídio, cujo fim é fugir, aquele que o comete, as misérias e as decepções deste mundo? E os irmãos espirituais respondem para Allan Kardec: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência, Deus ajuda aos que sofrem e não os que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que na sua impiedade chamam o acaso ou fortuna, o acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles. Podem, com efeito, favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde, cruelmente, a vacuidade dessas palavras. Olha que riqueza, meus irmãos, que detalhes, sabe, bastante esclarecedores. E nessa resposta, perceba, meus irmãos, que os Espíritos nos mostram que nenhum sofrimento foge a Deus. Ele não tarda a auxiliar o ser a passar pela adversidade necessária. Sabemos da lei de ação e reação, que os espíritos em sofrimento expiam algum tipo de falta ou de passagem, ou passam por uma prova necessária à elevação espiritual. Quanto maior a provação, maior o avanço que o espírito obterá em concluindo essa etapa. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes ao suicídio, ocasionam a covardia moral.
quando os homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem lei que estes nada têm a esperar depois da morte. Não estão de fato levando-os a deduzir que, se não desesperançados, coisa melhor não lhes resta senão se matarem. Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Vejam, meus irmãos, as ideias materialistas são incitantes e ocasionam a covardia moral, a propagação das doutrinas materialistas, o veneno que inunda a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam, e os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade, com o espiritismo tornado impossível a dúvida. Bem, verdade é isso? Muda o aspecto da vida, o que quer ou crente saber que a existência se prolonga indefinitivamente para além do túmulo e vai além do túmulo, mas em condições muito diversas, com o espiritismo, donde a paciência e a resignação é um fato e que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, de onde, em suma, aflora e brota a coragem moral. Meus amigos, meus irmãos, vejam da importância de enfrentarmos nossos monstros, nossos medos, e não se permitir que essas influências possam gerar em nós expectativas demasiadas de cobrança. Não. Vamos viver um dia de cada vez. O dia de hoje, trabalhando, amando, servindo. E o nosso médico, meus amigos, de almas, Dr. Bezerra de Menezes, nos diz que a loucura pode ser também resultante da ação fluídica de espíritos inimigos sobre a alma ou espírito encarnado no corpo. Ele diz que pode ser também, e que a loucura é um problema de ordem psiquiátrica que implica numa disfunção psíquica. Lá no psiquismo, a loucura vem de questões genéticas, como a esquizofrenia, como também através de uso de substâncias químicas que podem levar a desenvolver um transtorno mental. Pessoal, pensar muito a respeito da vida não nos leva à loucura. E se pensar a respeito da vida pode, inclusive, nos levar a modos plenos de vivê-la. Vivê-la intensamente. Viver com alegria. A função do filosofar é exatamente isso. É refletir a respeito do que uma vida feliz. E esse pensamento pode, muitas vezes, nos afastar de como a maioria das pessoas pensa. Mas não se trata de loucura, é de pensamento, de buscar algumas verdades até então desconhecidas. É o acesso a novas consciências. E filosofar
faz bem para a alma, para o espírito. E, meus irmãos, os transtornos mentais são de modo bem superficial, por assim dizer. São dificuldades em lidar ou se adaptar ao mundo à nossa volta. Por exemplo, hoje estamos vivenciando a pandemia do Covid e muitas pessoas estão tendo dificuldades em entender esse contexto, de se adaptar a esse momento. E essas dificuldades, meus irmãos, são originadas pelo nosso modo de estruturar a nossa vida, o que temos vivido há bem pouco, o dia de hoje, a vida que eu levo, essa perspectiva de vida que coloco, e também as nossas condições orgânicas, como é que está meu alimentar, a minha saúde, o meu bem-estar, o meu bem-estar espiritual, a minha relação com Deus, a minha relação com Jesus. Tudo isso, meus irmãos, a falta de Deus limita e causa realmente esses transtornos, porque limita, sabe, a sua plenitude de ser. E não vem a reflexão, sabe, a respeito da sua vida, a vida que conduz a um grau, sabe, de liberdade pessoal. A liberdade é necessária de pensamento, de questionamento, de acessar essas consciências novas, que se permitir e é necessário, meus irmãos, é necessário. E, meus irmãos, temos que orar e vigiar sempre, buscando elevar os nossos sentimentos e pensamentos. E tem uma passagem, uma fala de Emmanuel e Joana de Ângeles, que nos explicam que são várias as causas da loucura e que quase sempre são contraídas por faltas de uma existência anterior. São questões pretéritas, acumuladas, mal resolvidas. O suicídio, o uso inadequado das faculdades mentais, o envolvimento exagerado com a vida mundana, ou mesmo um progresso intelectual sem a contraparte moral, podem ser assinalados, meus irmãos, como causas anteriores de uma vida atual mergulhada na insanidade. O espírito que procedeu assim, seu desencarne, percebe que viveu de forma desequilibrada, sente-se ele próprio um criminoso. No seu tribunal de consciência, vê que foi causador de uma desarmonia muito grande e na aferição dos males que praticou, sente-se culpado, meus irmãos. Sente-se culpado. Suas faltas todas, assim como as boas ações também, impregnarem seu perispírito, e ele vê no processo do reencarne a única forma de reparação possível. Busca um mecanismo autopunitivo que possa absolvê-lo dos males que praticou. E não vai adiantar nada ele abreviar a sua vida e sente que uma nova vida na Terra, num corpo portador de uma doença mental, poderá livrar-lhe do peso de suas ações infelizes. E não é assim que acontece. Não é. Temos que estar atento
as influências, olhar em volta de nós, as pessoas que nos cercam, os amigos, as famílias, acessar esse conhecimento da verdade, buscar conexão com Deus, buscar conexão com Jesus e as equipes espirituais benfeitoras, para que não tenhais tormentos agressivos. E, pessoal, de acordo, com a pesquisa da WHO, que é a World Rating Organization, 1 a cada 4 pessoas no mundo vai apresentar sinais de transtornos mentais em algum momento de sua vida. Vão apresentar. Ou por pandemia, ou por catástrofe, ou por flagelos, mas irá sim ter esse momento de transtornos, sabe? Que eles vão se apresentar de várias formas, como evento traumático, o abuso de drogas, as ansiedades, depressão, esquizofrenia, bipolaridade e entre outros tantos aí que acometem, os irmãos, enfim, são acometidos dessas situações, meus irmãos. E já finalizando, todo esse contexto, da loucura e o suicídio, o Espiritismo ainda produz, sobre esse aspecto, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo ainda em nossas vidas. E prova que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe, é lei, o homem encurtar a sua vida. E já, meus irmãos, finalizando, a terapêutica espírita no tratamento da loucura é essencialmente preventiva. É essencialmente preventiva, pois sugere a resignação ante as vicissitudes da vida que poderiam causar o afloramento da doença. O autoconhecimento, a busca constante da reforma íntima e a transformação pessoal de cada um constitui meios eficazes de manter a saúde psíquica de todos, já que qualquer um de nós pode ser doente em potencial. A fé em Deus deverá nos dar uma natural resignação ante as tribulações cotidianas. O Espiritismo nos traz lembrar que a vida na Terra é sempre uma passagem, é passageira, que se passarmos por tudo de forma equilibrada, uma sorte mais feliz nos aguardará num plano espiritual. E se olharmos para a vida eterna do Espírito, que somos, veremos que passamos hoje apenas uma fase passageira de nossa existência e que a cruz, embora possa parecer demasiado pesada, pode ser perfeitamente carregada se tivermos força e confiança na providência divina. Todo esforço, meus irmãos, será recompensado aos olhos do Pai. Cada gota de suor será computada no final. E para finalizar, nunca há injustiça alguma, vida do céu. Jamais. Encaremos as dificuldades como oportunidades de progresso. Essa é a proposta do Espiritismo. Essa é a proposta de Jesus, de Deus Pai de infinita bondade, meus irmãos. Muito obrigado, grato por mais essa noite, por mais essa conversa, aqui entre amigos. Muito obrigado, meus irmãos, por mais essa proposta da noite, e de já aqui agradecer aqui a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos nossos anjos de guardas pela oportunidade bendita de mais esse momento de Evangelho, e que Deus abençoe a todos os lares, e que Minha Maria também
nos cubra com o seu manto sagrado de amor e gratidão, meus irmãos. E nesse momento vocês já vão se preparar aí já tem um passe aí, água fluidificada. Meus irmãos, permaneçam com Deus. Muito obrigado a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor.
que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus, fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.